Boa noite, tudo bem? Queridos irmãos, eu estou aqui mais uma vez, meditando na palavra, aqui no culto da minha sala. Se vocês ouvirem um ronquinho aí, é do meu cachorro que não me deixa, cachorro que está sempre pertinho. E eu estava meditando aqui numa passagem de um relacionamento muito bonito que existia entre duas pessoas, sendo que uma delas ainda não sabia que o relacionamento se alargaria dessa forma com ele. Eu estou falando de Moisés, estou falando de Josué. Deus tinha um largo relacionamento, um bom relacionamento, um grande relacionamento com Moisés. Moisés era uma pessoa que tinha alguns problemas, inclusive ele era gago, mas uma coisa que não deixava que a boca dele estragasse o coração que ele tinha em relação a Deus. Moisés era temente, Moisés era amigo de Deus. E a ele foi dado uma missão, a missão de tirar o povo das mãos de Faraó. E assim foi. Com todo o sacrifício, Moisés enfrentou o Faraó, tirou aquele povo, os hebreus do Egito, e os conduziu pelo deserto. Missão difícil, hein? Muito difícil. Porque o deserto não é mole. O deserto, à noite, chega a 2 graus, 1 grau. E à noite, durante o dia, ele chega a 40, 42, 44 graus. Não é brincadeira. Eu já tive a oportunidade de conhecer o deserto lá nos Emirados Árabes. E não é fácil não. Quando o vento bate, aquela poeira sobe, aquela tempestade de areia, areia fofa, quente, né? Muitas vezes você pisa e fora os animais, né? Os insetos que tem no deserto. O deserto foi feito para camelo e não para as pessoas. Ou o camelo foi feito para o deserto. Mas eu fico imaginando Moisés conduzindo os hebreus pelo deserto e conduzindo um exército de problema. As pessoas já eram difíceis naquela época. Aliás, desde que o mundo existe, desde que o homem existe, o homem se tornou uma pessoa difícil, principalmente no relacionamento com Deus. Aliás, as pessoas são más de relacionamento com Deus. São poucas as que conseguem um relacionamento sem sofrimento, né? A maioria das pessoas hoje, a gente vê que tem um relacionamento muito sofrido com Deus, porque não conhecem a Deus. Então, a maioria tem medo, a maioria desconhece a vontade de Deus, desconhece os mistérios de Deus. As pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento como Moisés tinha com Deus. E mesmo assim Moisés cometeu seus erros. E aqui em Josué, no capítulo 1, nós observamos Deus falando com Josué e dizendo a Josué: Moisés é morto, meu servo morreu. Mas eu estava de olho em você, Josué. Faz tempo que eu estava de olho em você. Conheci você quando você andava, onde você pensava, o que você tinha no seu coração, e decidi por escolher você. Você foi fiel a Moisés e com certeza será fiel a mim. Porque se você conseguiu ser fiel ao homem,
quem dirá ser a mim, né? Então Deus começa um relacionamento. E diz assim a palavra dele no capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que interessante. Moisés morre sem completar a missão. Moisés não entra na terra prometida. Então Deus chega para Josué e fala assim: você vai acabar o que ele começou. Você vai acabar o que ele começou. Pegou Josué de surpresa, porque Josué sabia servir muito bem a Moisés. Mas agora ele estaria lidando com Deus, totalmente diferente, né? Servir o homem, fazer as coisas para o homem é fácil. Eu quero ver fazer para Deus. E é aí que nós nos encontramos muitas vezes num grande deserto de pensamento. Porque agradar ao homem é fácil, mas agradar a Deus é muito difícil. Por que é difícil? Porque é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estão escutando o ronco do meu cachorro? Ronca forte o homem aqui, o animalzinho. Mas você ter um relacionamento com Deus, né? Você agradar a Deus é muito difícil, porque esse agradar a Deus depende de muita fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então, eu fico pensando na parte de Josué, quando ele olhava para Moisés e ele confiava em Moisés, afinal era o tutor dele, era a base, era o porto seguro de Josué, e não só de Josué, mas de uma grande maioria que o conhecia. Moisés é a nossa força. E eles jamais pensariam em lidar com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e agora de Moisés. Como é lidar com esse Deus? Então Josué, eu imagino que quando Deus falou com ele, falou: olha, você vai terminar o que o meu servo começou. Então Josué deve ter ficado perdido, quem não ficaria? Quantos não estão perdidos dentro de uma igreja hoje? Quantos não estão perdidos? Quantos hoje perderam o seu porto seguro porque acreditavam em homens e de repente esses homens não estão mais na vida deles? Alguns pastores que passaram, algumas pessoas. Eu tive pastores que eu confiava, pastores que foram pastores que me ensinaram, que me deixaram um legado. Isso é muito bom, eu sou grato a Deus todos os dias por esses servos do Senhor que passaram pela minha vida. De nenhum deles eu desfiz, de nenhum deles eu sempre os respeitei, sempre os amei de verdade, porque eu sabia que era Deus usando-os para me ensinar. Nisso eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas, mesmo que eles não saibam hoje. Enfim, Josué pega e olha para aquela fala de Deus e fala: e agora, o que eu faço? Eu estava acostumado a lidar com Moisés, agora eu vou lidar com Deus diretamente. E o pior, Moisés não está mais aqui para me ensinar, ou para me dar uma dura, ou para mostrar um caminho. O que eu faço agora? E a gente entende pela palavra que Deus tomou todo esse cuidado de mostrar para Josué que assim como ele era com Moisés, seria com ele. E esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é um Deus que não faz acepção de pessoas, pelo contrário, é um Deus que examina o meu e o seu coração, um Deus que está pronto para até servir, muitas vezes, até que a gente compreenda o que é estar do lado dele.
Então, Deus, tendo esse cuidado, continua uma fala, e uma fala muito animadora para Josué. Aliás, se não foi animadora, no mínimo foi uma fala esclarecedora, uma fala onde deixa Josué com segurança de que assim como Deus era com Moisés, seria com ele também. Então, toda necessidade que Josué tivesse dali para frente seria suprida por Deus. Então ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o que Deus está falando. Sabe aquela promessa que eu fiz para Moisés? Eu vou te dar igual porção. O que eu prometi para ele, vou dar continuidade na sua vida, Josué. Então não temas, né? Fica tranquilo, porque eu vou dar continuidade. Então Deus estava demonstrando que estaria com ele. Aí ele continua: desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus e até o grande mar para o potente do sol, será o vosso termo. Olha o que Deus faz. Ele amplia, ele mostra, né, a imensidão, o volume, né, da missão de Josué, mas ele mostra a grandeza de tudo aquilo que Deus estaria deixando na mão dele. E aí, Deus continua. Ele diz assim: ninguém, escute só, Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha que interessante, Josué presenciou isso na vida de Moisés. Deus não deixou nem desamparou Moisés em todas as situações, né? No caminhar no deserto, enfrentando o faraó, as dificuldades de escrever a lei, de passar essa lei para o povo, as dificuldades que Moisés enfrentou ao retirar a água da rocha, né? A reclamação do povo, quando fizeram o bezerro de ouro. Então, olha que interessante. Deus chega para Josué e fala assim: a mesma coisa será contigo, só vou dar continuidade. Deus não chegou para Josué e falou assim: olha, eu tive que levar Moisés, eu tive que tirar ele da terra dos viventes. Sabe, Josué, tudo tem um tempo de nascer, um tempo de morrer. Não, Deus não explicou nada. A única coisa que Deus fez foi mostrar para Josué de que ele estaria com Josué, que Moisés agora não faria falta, porque Deus supriria essa falta. Deus estaria com ele em todas as ações. Então, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava só afirmando de que ele não precisava ter medo, que o mesmo respaldo que Deus deu para Moisés daria para ele, daria continuidade. E assim é com a gente até os dias de hoje. O mesmo respaldo que Deus deu para Moisés, ele deu para Josué e Deus para os profetas, e aí em Cristo melhorou muito isso para nós. Hoje, Deus não está conosco, né, numa forma lateral ou numa forma externa. Deus hoje está dentro de nós, através da palavra. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o poder de Deus, ou seja, Deus em nós, o Emanuel, Deus conosco. Agora nós somos templo do Espírito Santo, somos habitação de Deus. Então é muito diferente do que Josué tinha. Mas olha a fala de Deus para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Deus fala para Josué: para vocês eu vou dar a terra, mas para o Luciano, para aquelas pessoas lá na frente, eu vou dar muito mais do que uma terra. Eu vou dar Jesus Cristo.
eu vou dar meu tudo. Eu vou dar tudo, tudo, tudo para eles. E Jesus é tudo. Ele é o nome sobre todos os nomes. Ele é o Verbo. Ele é a paz. É o pão da vida. É o Senhor da igreja. É o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Jesus é a nossa remissão. É a nossa salvação. Jesus é a nossa vida eterna. Então, para Josué, ele chega e fala, eu vou te dar a terra que eu prometi aos pais de Moisés, aos seus pais. Ou estava falando, a sua descendência, quer dizer, aqueles seus parentes do passado, seus pais, seus avós, seus bisavós, o que eu prometi para eles, eu estou entregando para vocês. Mas para nós, ele deu tudo, ele deu Jesus Cristo. Ele ofereceu o sangue, ele ofereceu a vida de Jesus, ele ofereceu a ressurreição, a vida eterna. Então veja o quanto nós recebemos. Mas olha que interessante a fala de Deus para Josué. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temes, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Deus era com Josué de uma forma externa, imagina o Deus em nós, o Deus depois da ressurreição de Cristo, depois de tomar a forma do Santo de Israel, depois de tomar a forma do bendito do Pai, do unigênito de Deus, agora Ele em nós. Será que essa palavra esforça-te e tem bom ânimo caberia a nós? Isso seria uma obrigação nossa, esforçar-se e ter muito bom ânimo, porque já não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Porque agora nós temos no corpo de Cristo, na Santa Ceia, a grande aliança que foi feita na cruz do Calvário. Nós temos o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos limpa de todos os pecados. Para ascender ao céu, ganhar a salvação, basta crer nisso. Basta crer em Deus e que Jesus foi ressuscitado dos mortos, para que, confessando eu com a minha boca, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos tudo. Muito mais do que Moisés, muito mais do que Josué. Nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande sacrifício. Jesus Cristo é a prova da onipotência de Deus, é a prova da onisciência de Deus. É a prova do amor de Deus. E se nós temos Jesus Cristo, nós não podemos ficar sem ter ânimo. Pelo contrário, com Ele muito mais ânimo e muito mais esforço, muito mais alegria. Você sabe que hoje, olhando para essa palavra, eu diria para Josué, Josué, a tua parte foi esforçar-se, ter bom ânimo e fazer tudo que estava no livro da lei.
A minha parte, sabe qual que é, Josué? É descansar no Senhor. Então descansa tu no Senhor. Espera com paciência nele, porque tudo ele fará. Não precisa de prova para isso. Você não precisa que os outros te digam isso. Deus está te dizendo isso. Você não precisa de provas dentro de uma igreja, porque você é a prova para as outras igrejas da teofania de Deus em você. Você é a razão do sangue derramado na cruz. Se Josué tinha tudo, imagine nós. Porque hoje eu fico pensando uma coisa, as pessoas, elas têm igrejas, elas têm um pastor, e eu fico olhando tudo aquilo que está acontecendo dentro das igrejas, e eu fico olhando tudo aquilo que estão fazendo esses pastores, e eu fico pensando uma coisa, o que diria Josué sobre isso que está acontecendo hoje? O que diria Moisés sobre isso que está acontecendo hoje? Qual seria o espanto deles? Não vou chegar em Paulo, não. Mas Josué, que recebeu um pouco, sabendo que a gente tinha tudo, e que a gente tem tudo, qual seria, então, o espanto de Josué? Josué foi vitorioso? Foi. Josué cumpriu aquilo que Deus colocou na mão dele? Cumpriu. E nós estamos cumprindo? Estamos sendo corajosos? Nós estamos sendo pacientes? Nós temos os dons do Espírito Santo? Sabemos usá-los? Como é que nós estamos andando? De que fonte nós estamos bebendo? De que maneira nós estamos nos conduzindo? Deus levantou Moisés e Josué para conduzir um povo. Nós não precisamos conduzir o povo. Porque disse Jesus que quando ele fosse levantado, faria uma igreja muito maior, onde as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. E que igreja é essa? Nós estamos vendo que as igrejas físicas, as portas do inferno estão prevalecendo. Aliás, o inferno senta no primeiro banco. Os demônios entram em todos os cantos dessa igreja física. Porque a igreja espiritual está perdida. A igreja espiritual ainda não entendeu o propósito dela. Você sabe que eu gosto de falar isso, ouvi um pastor falar, gosto de repetir também, mas o relacionamento das pessoas com Deus é muito sofrido, é muito penoso, é muito pesado. Mesmo dentro da igreja as pessoas não têm aquela sensibilidade de entender que o fardo de Jesus é mais leve do que o nosso. E por que que esse relacionamento é tão sofrido? Simples. Nós conhecemos a palavra, fizemos teologia, há cursos bíblicos. Hoje você vê na internet qualquer assunto você pode tratar, existem ensinamentos que você pode discorrer a respeito da palavra. Então, de palavra, nós estamos saciados de palavra, mas de Deus não. Porque a letra mata, o que vivifica é o Espírito. De que adianta eu tocar nessa palavra sem amor? De que adianta eu fazer alguma coisa no nome de Jesus, se Jesus mesmo não está em mim? Eu posso falar para um demônio, sai em nome de Jesus, ele vai obedecer, porque é o nome de Jesus que tem peso, não é o nosso.
não é o nosso dedo, nem a nossa voz, entonação de voz, nada disso. E quanto mais eu vejo alguns vídeos na internet de alguns líderes aí fazendo algumas coisas, umas aberrações, pegando flecha da mão do anjo para matar um demônio. Eu fico pensando, da onde ele tirou isso? Da Bíblia não foi. Quando você ouvir a palavra de Deus, pergunte-se a si mesmo, da onde ele está tirando isso? E seja um crente de Beré, examine-se daqui. Tem muita coisa que está acontecendo e muita coisa que estão falando que não está sendo extraído da Bíblia. Mas como você não é um conhecedor e não se interessa em conhecer a verdade, você é enganado. Josué, esforça-te. Esforça-te. Em quê? Fazer teologia, fazer seminário, ir para a igreja? Não, esforça-te em me conhecer, Josué. Esforça-te em me conhecer para o nosso relacionamento não ser tão sofrido, não ser tão difícil, não ser unilateral, só o meu amor prevalece, o seu não, você não consegue ter amor por mim, porque você não conhece a mim. Se a boca fala do que está cheio o coração, olha o que Deus fala para Josué: não se aparte o livro desta lei da tua boca. Sabe o que Deus estava falando? Põe coração nisso, Josué. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Um beijo no coração, Deus abençoe. Eu espero ter podido corroborar um pouquinho com você nesta meditação noturna, aonde a fila é menor. Os crentes que estão dormindo e nós estamos aqui, eu e você, diante de Deus, nesse momento tão gostoso e sublime, que é estar diante do Pai, estar diante da vontade dEle, buscando enquanto se pode achar. Beijão no coração e creia. Não se aparte do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. E tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Pensa nisso. Pensa nisso. Quanto mais você busca Deus, mais Deus está com você em todos os lugares, em todos os pensamentos, em todos os momentos que você está passando. Até o momento de dor será aliviado, porque o Senhor é muito maior do que essa Bíblia. Beijo no coração, então boa noite, bom descanso para você. Eu vou continuar meditando aqui em nome de Jesus, tá? Vou estar orando por você. E a minha oração é para que o Espírito Santo abra os seus olhos, abra o seu coração para tudo aquilo que Ele quer te ensinar. Deus abençoe. Bom descanso para você.